Oi pessoal, boa noite. Para quem não conhece nosso canal, meu nome é Tati e esse é meu esposo Wellington. Hoje, pessoal, ele vai falar um pouco mais do acidente dele, para vocês entenderem mais um pouco da nossa história. Pessoal que tem acompanhado a gente aqui, tem assistido nossos vídeos, alguns dias aí se passaram desde as nossas últimas postagens, mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu estar aqui fazendo esse vídeo. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a cada um que tem curtido aí, tem se inscrevido no nosso canal, tem compartilhado e ajudando a passar o nosso canal adiante. A gente fica muito feliz, pois foram muitas as palavras de motivação, de incentivo, muitos comentários de pessoas dizendo que estariam orando, né, pelas nossas vidas, pela nossa família. E a gente agradece e fica muito feliz em saber que tem pessoas de bem se colocando diante de Deus pelas nossas vidas, pois a gente entende, né, a necessidade do cuidado e do agir de Deus em cada detalhe da nossa trajetória e da nossa caminhada. Hoje eu quero falar um pouco dessa questão desse acidente que aconteceu comigo, como foi o pós-trauma, um pouco do que a gente vivenciou naquela oportunidade. Eu tive um trauma na coluna cervical, lesionei a C5, C6 e C7 e também tive uma ruptura de medula. Naquela oportunidade, quando eu fui transferido, né, para um hospital maior, com um pouco mais de suporte, né, a ideia era fazer o procedimento de cirurgia para que eu fosse pelo menos colocado sentado, né? Mas assim, o diagnóstico médico ele não era muito animador não, né? O que se dizia era que eu deveria estar feliz e contente de estar pelo menos falando, porque a verdade é que foi literalmente por Deus que eu não tive um trauma, uma sequela neurológica, né? Devido à gravidade e o tamanho da pancada na cabeça que eu tomei. E diferente de alguns outros casos aí que a gente vê semelhante, né? As pessoas elas acabam sendo operadas rápido, geralmente com 3, 4, 5 dias, no máximo uma semana, já se opera, né? E dá seguimento aí ao que deve ser feito de protocolo. Só que naquela época a saúde estava um verdadeiro caos, né? E a minha cirurgia ela demorou bastante para poder sair. Tinha pessoas naquele hospital que estavam há um ano interno e se saísse perdia a vaga. E que dificultou um pouco mais essa questão do início de reabilitação nossa, foi a questão da demora do procedimento. Para falar a verdade, até o procedimento ele foi, de certa forma, um milagre na minha vida. Muitas das vezes a gente espera um milagre como uma manifestação espiritual ou uma manifestação grande do poder de Deus, né? Mas às vezes o milagre ele acontece através de uma ação, de uma atitude, de um acontecimento que muitas das vezes a gente não consegue ter uma explicação lógica. Então, eu ser operado naquela época foi um milagre pelo seguinte: o médico que acompanhava a gente naquela oportunidade no hospital, ele queria me dar alta. Ele queria me dar alta sem eu fazer a cirurgia na cervical. Ele falou que não tinha mais jeito mesmo, era aquilo ali, tinha que se conformar, né, com aquela situação. E era uma situação bem complicada, que a gente procurava um movimento e ele não vinha. A gente tentava mexer o pescoço e não conseguia mexer o pescoço, o braço não mexia nada. E ele queria dar essa alta pra gente sem fazer a cirurgia. E a gente ficou bastante
angustiado, né? Porque a gente tinha uma expectativa em cima desse procedimento, né? Para pelo menos ser colocado sentado e de alguma forma buscar uma melhora física, né? E ainda no hospital o braço começou a mexer um pouquinho e a gente viu que ainda tinha uma esperança ali. Mas o abençoado médico, ele decretou essa alta e um dia ele chegou e falou que ia me dar alta naquele dia. E de fato ele acabou dando essa alta, sabe? E aí eu estava aguardando a remoção de volta para a nossa cidade e não sabia o que ia acontecer. Mas aí quando foi no finalzinho da tarde, entraram no quarto, chamaram pelo meu nome, eu pensei que era ambulância para remoção. Mas era na verdade o pessoal da regulação, né, que havia dito que a minha cirurgia tinha saído em Cuiabá, que é a capital do nosso estado aqui. A gente, o quarto todo ali da enfermaria ficou muito feliz porque sabia a importância daquela cirurgia, né? E a gente foi para esse procedimento, tivemos que fazer transfusão, já estava com uma anemia e também já estava com uma úlcera de pressão, né, devido ao longo período interno no hospital, né. A gente conseguiu passar por esse procedimento de cirurgia e voltei para a nossa cidade com colar cervical. E foi um período assim um tanto complicado, pois acho que a necessidade do momento ali requeria um cuidado, né? Requeria uma base, pelo menos o mínimo, né? de um suporte para aquela situação, pela gravidade daquela situação. E a verdade é que a gente não tinha ali uma base emocional, familiar, né, financeira e nem espiritual para poder ter aquele suporte para poder continuar. Então a gente acabou padecendo um pouco a anemia. Dá tchau pessoal. Tchau pessoal. A anemia ela acabou evoluindo, acabei contraindo mais algumas úlceras por pressão, né? E devido a alguns acontecimentos à nossa volta, o quadro clínico ele piorou um pouco mais e a gente acabou passando por dezenas de internações aí. Passamos por algumas UTI, eu passei por 2 paradas respiratórias. Enfim, foi um tempo bem conturbado por não saber lidar com a situação naquele momento. Eu me entristeci, tive uma depressão profunda, que tudo que eu queria era literalmente morrer, né? Para mim, aquele ali seria o final de tudo. Mas umas internações dessas eu vi que as coisas não eram dessa forma, né? E a gente começou a voltar o nosso coração um pouco mais para Deus, abrir o nosso coração diante de Deus, clamar pela misericórdia e pelo cuidado dele. E desde então a gente foi superando esses primeiros obstáculos, né? Algumas portas começaram a ser abertas naquela oportunidade, a gente conseguiu começar a ter uma evolução, né? Principalmente física, mas daí por conta das infecções que eu tive uma osteoartrose que afetou meu quadril. Então a gente teve que entrar num outro processo de busca médica, de procedimentos cirúrgicos. Foram no total 5 cirurgias de correção no quadril. Hoje a gente ainda sente algumas dores, tem desconforto, mas estamos cuidando e estamos tendo a oportunidade, né, de dar seguimento nessa nossa trajetória. A gente entende que Deus ele tem as formas deles de tratar com a gente, de fazer com que a gente possa evoluir, né, não só fisicamente, mas também interiormente.
nos voltando cada dia mais para Ele, buscando uma dependência dEle, a gente entende que na oração não é a posição do corpo, mas sim o quanto o nosso coração está aberto e sincero diante de Deus, né? Graças a Ele, algumas coisas foram contribuindo aí para o nosso progresso. A principal coisa que aconteceu foi o meu reencontro com a minha esposa. A gente vai estar falando disso no próximo vídeo aí, como a gente se reencontrou, como ela entrou aí na nossa vida, sendo um verdadeiro anjo, né? A gente vai estar falando um pouco disso também, dessa nossa história de amor aí. Mas assim, para poder simplificar um pouco aqui nesse vídeo, essa foi o pós-trauma, né? Foi esse pós-trauma aí depois do meu acidente, e de como a gente foi desenganado aí pela medicina. Eu citei aí uma vez, mas foram diversas vezes que a gente foi desenganado e a gente tem evoluído. Hoje eu consigo mexer o pescoço, consigo mexer meus braços com algumas limitações, mas a gente acredita que a gente está no caminho certo e a gente vai estar evoluindo, né, ainda mais. Eu conto com as orações de vocês. Como eu disse, muitas pessoas manifestaram aqui que estariam orando pela nossa família. A gente agradece e pede aí para que vocês também estejam se inscrevendo e compartilhando os nossos vídeos para poder ajudar os nossos vídeos a alcançar o maior número de pessoas aí. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Então, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje, meu esposo contando mais sobre o pós-trauma dele. Como ele disse, quando ele acidentou, a gente não estávamos juntos ainda. A gente se reencontrou depois de um tempo do acidente dele, mas nós já se conhecia há bastante tempo. E a gente vai fazer um vídeo para vocês contando como foi o nosso reencontro. Vai ser nosso próximo vídeo, né, amor? Sim, sim, a gente vai estar falando aí como foi esse nosso reencontro, um pouco das dificuldades que a gente encontrou aí, algumas pessoas falando palavras negativas, né, tanto para ela quanto para mim, que não daria certo, mas a gente está aqui hoje e a gente sabe que deu muito certo, né, amor? Sim. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.